Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos iniciando hoje o 14º episódio do podcast do Landim. E para falar de mulheres empreendedoras que estão à frente do seu tempo, hoje eu trouxe ela, Miriam, que está à frente de uma empresa que se chama Zelar. E ela vai contar para a gente como é que uma empresa com tão pouco tempo de vida, com apenas 10 meses de vida, está se destacando no mercado de limpeza aqui na cidade e na região metropolitana de BH. Então eu queria desejar as boas-vindas a você. Muito obrigado por estar participando aqui do podcast do Landim. Você tem uma história incrível e que a gente quer contar e inspirar muitas pessoas. Assim como você, eu também vim do interior. Assim como você, eu também comecei lá de baixo. E eu queria, é muito legal estar trazendo você aqui, porque tantas pessoas que olham para trás e falam assim, eu não vou conseguir. Você está conseguindo, eu estou conseguindo. Isso é muito legal, se a gente puder disseminar essa sementinha. Então me conta um pouquinho, Miriam. Quem é a Miriam? O que é a Zelar? O que vocês fazem? Vamos começar por aí. Olá, bom dia ainda, né? Bom dia. É muito prazer estar participando, né, desse podcast, contar um pouco da minha história. Nossa, é uma honra estar aqui com você. Eu acompanho, né, você pelas redes sociais. Obrigado. E é muito bacana isso. Obrigado. Então, a Miriam Rocha, ela veio para Betim em 2015. E aí fui convidada para, na época, para assumir a responsabilidade de organizar um partido político que o atual prefeito, né, que o seu Vitório viria, ainda estava naquela construção. Então, eu vim, participei dessa construção, trabalhei na prefeitura através dos restaurantes populares, na Rama Krishna, que administra os restaurantes populares. E foi um momento de muito aprendizado, foi um momento muito bom. Nesse período de administração ali dos restaurantes, eu acabei sempre muito próximo da limpeza, sempre próximo das meninas da limpeza. E é uma coisa que eu gosto muito mesmo, a questão da limpeza, né? E depois de alguns desafios na vida, eu tive uma enfermidade. Após superar essa enfermidade, eu voltei para os restaurantes e depois saí, e foi quando a Zelar surgiu. Foi de um momento meio que interessante, porque as pessoas falam o seguinte: o empreendedor, no Brasil, ele empreende por necessidade. Eu tive duas situações: eu volto para a área administrativa ou eu rompo e faço alguma coisa. Aí eu fui estudar. Um pouco assim, o que tem hoje no mercado que não tem, em Betim, por exemplo, porque eu pensei, a minha visão foi bem assim, Betim, o que tem no mercado que eu poderia oferecer de serviço e que Betim não tem? Não que Betim não tenha, mas que não está... Tenha com tanta qualidade, tanta eficiência. Exatamente. E aí, estudando algumas situações, eu tive um contato no Sebrae também. Limpeza pós-obra. Aí eu falei, gente, limpeza pós-obra nunca tinha passado, sabe? Pela minha cabeça. E aí comprei um curso, primeiro um curso online, depois eu fui me especializar. Tipo de pedra, tipo de material, qual produto certo. E aí eu fui achando assim, que universo maravilhoso é o universo da limpeza pós-obra. Porque as pessoas... elas têm a ideia de, tipo assim, é só um paninho, né? Às vezes os clientes chamam a gente para fazer o orçamento. Não, mas aqui tá tão fácil, é só um paninho. E não é só um paninho. Você tem ali, por exemplo, um mármore travertino, que você não pode passar qualquer tipo de produto. Não é uma coisa mais delicada. Você tem um granito que não é polido, então você não pode vir com ácido. Então tem todo esse universo e é maravilhoso. Então eu falei, não, eu quero essa área. Que legal. Foi assim. E aí você começou a empreender com a limpeza pós-obra, que hoje é seu forte. Exato. E tem 10 meses, Miriam. Sim. Tem 10 meses. Foi. Em fevereiro, então comecei, né? Eu saí dos restaurantes populares em outubro, dia 26, mais ou menos de outubro, eu fiquei parada. Em novembro, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então eu não consigo ficar parada. Então somos dois. Também sou assim. Aí foi aí que eu comecei a estudar. Então eu entrei em contato com uma grande empresa, não sei se pode falar. Pode. A Bellinzone, que assim, é maravilhosa, sabe? Em produtos pós-obra. Não só pós-obra, mas eles têm uma gama muito grande de ferramentas para o pós-obra. Entendi. Entrei também em contato com outras empresas, como a Renco, né? E aí comecei a estudar. Falei, gente, que bacana, é isso que eu quero. Aí, a dificuldade.
eu tinha o conhecimento, eu tinha as técnicas, porque eu fui buscar fora, né? Eu me especializei, aproveitei esse meu acerto e me especializei nisso aí. E Caramba. é caro para especializar. É caro, imagino. E o cliente? Como chegar no cliente? Aí um belo dia eu estava em casa, aí eu falei, eu vou mandar pro Paiva. Aí mandei para ele. Aí ele falou comigo assim, parabéns, maravilha, mas tem que dar um up nisso aí. Aí ele... Tem que montar um portfólio, tem que fazer isso, tem que... Aí eu, nossa, então eu vou montar. Eu não tinha ainda, assim... A noção do que fazer. Exatamente. E aí ele me deu aquela diretriz. Eu tinha um cliente. Aí eu falei, meu Deus, peguei as fotos daquele cliente, porque eu tinha várias fotos, e montei. E é um cliente que, assim, foi meu primeiro cliente, mas é uma pessoa potencial, de um grande nome, é um grande empresário aqui em Betim. E foi um desafio fazer esse primeiro pós-obra, foi engraçado, sabe? Porque eu tinha as técnicas, eu tinha os produtos certos, mas eu não tinha mão de obra até então. Nossa, imagina, porque do que você tá falando. E aí foi, assim... E qualificou? Sim, hoje nós temos 5 funcionários, né, qualificados, treinados, mas o início dá medo. Você fica, meu Deus. Mas isso é para qualquer coisa, Miriam, para qualquer empreendimento, qualquer coisa que você vai fazer, dá medo. Sim. Mas a gente tem que ir com medo mesmo e fazer verdade. O que você falou, entendeu? Exatamente, eu fui assim, com muito medo. Então, fiz o primeiro... aí veio o segundo, ele já indicou para uma outra pessoa, e aí saí do Ouro Verde, né? Eu iniciei no condomínio Ouro Verde. Aí, de repente, eu já estava lá no Vale da Serra, e no Vale da Serra eu tenho alguns clientes que são pessoas que tornaram amigos. E sabe aquela pessoa que te abraça como fornecedor ali, e começou a me indicar. Então, aí do Vale da Serra eu voltei, fui para o Monserrat. Do Monserrat, indicação para atender outros clientes em Contagem. Então, aí hoje nós atendemos, por exemplo, só de indicação. A nossa maior mídia é a indicação. Então, hoje nós temos Vale da Serra, nós atendemos na estância... Em Contagem, a Estância da Silveira. Nós atendemos Ouro Verde, que foi onde iniciou a minha história de pós-obra, né? E atendemos também... E é sua casa ou são prédios também? Não, nós fazemos tudo. Hoje, exemplo, nós temos dois clientes, assim, que eu considero clientes que são diferenciados. Nós temos um contrato na Araújo, é uma parceria com a Araújo. Então, Caramba. Todo pós-obra das drogarias Araújo, a nossa empresa é que faz. Então, nós fazemos São João, nós já fizemos São João del Rei. Segunda-feira eu estou indo para Itaúna com a minha equipe, fazer a limpeza da loja, a limpeza pós-obra. Então, nós fazemos galpões, nós fazemos todo tipo de limpeza pós-obra. Finalizou sua reforma, chama Zé Lá. Nossa, que ótimo. Agora me conta uma coisa, como é que surgiu isso? Você disse que veio do interior, de onde você veio? Me conta um pouquinho essa história lá de trás. O que você tem por formação? Como que chegou até você chegar e vir mudar aqui para Betim, que você falou que é 2015, né? Tem 9 anos que você mora aqui. Isso. Então, eu nasci numa cidadezinha chamada Ouro Verde de Minas. É bem no fim do fim, mas é uma cidade bem bacana. Ouro Verde fica próximo de onde? Fica entre Teófilo Otoni e Ataleia. Então, a gente usa... Ataleia, sim. A gente usa muita referência de Teófilo Otoni, porque se você falar Ouro Verde de Minas... Não conhece. Ninguém conhece. Apesar de ter esse nome Ouro Verde de Minas, por ser um local de grande... a agricultura, o café ali, sabe? Sim, então, ali é forte. Muito forte. Então, conheço um pouquinho a região ali. Aí você passa... Tabirinha, Mantena, Itabirinha de Mantena. Exato. Então, é uma região bem rica, né, na agricultura. Eu... Fiquei mais ou menos, fui morar com a minha avó, porque não tinha colégio, eu terminei a 4ª série, então só tinha a 4ª série no interior. Sim. A minha avó já morava... Você nasceu na zona rural? Sim, na zona rural. Aí você saiu da zona rural, foi para a cidade, Ouro Verde de Minas, onde já tinha até o 2º grau, digamos assim. Não. Lá, a cidade não tinha 2º grau? Era só até a 4ª série. Caramba! E aí, a minha avó, ela morava numa cidadezinha chamada Frei Gaspar, que era bem mais próximo de Teófilo Otoni. Sim. Aí, eu morando, nem luz, pra você ter ideia, não tinha luz elétrica há um tempinho atrás, né? Caramba! Sim, eu acho que em alguns lugares lá ainda tem dificuldade. A infraestrutura em Minas, ela é um pouco precária, assim, nesses interiores muito grandes, né? Mais distante. E aí, fui estudar a partir da 4ª série, fui morar nessa cidadezinha. E eu sempre fui considerada pela minha família, pelos meus pais, como, assim...
inteligente, com potencial. Então, eles tinham aquela coisa de pessoas muito simples vindo da agricultura. O meu pai, uma pessoa que ele aprendeu a fazer inseminação, por exemplo, em gado, sozinho, assim, sozinho não, com a ajuda dos patrões ali. Então, meu pai, ele era uma pessoa que ele ia em várias fazendas para fazer esse tipo de serviço, e uma pessoa que ele mal assinava o nome. Então, assim, eu vim de uma raiz de pessoas extremamente humildes, mas com um coração gigantesco. E aí a minha mãe também muito humilde, minha mãe trabalhava também na roça, né? Na plantação, e a minha avó também. E aí fui morar com a minha avó. Aí estudei a quarta, quinta, sexta. A minha mãe foi também porque meus outros irmãos já estavam na quarta série, então tiveram que sair do interior da zona rural e ir para a cidade, foram para Frei Gaspar. Aí a minha irmã, que mora hoje em BH, ela mora ali no Buritis, divisa do Avaí com Buritis, ela, não, vamos, a gente tem que expandir, não dá para ficar desse jeito. Aí com 12 anos eu vim para BH. Então, morei em BH, estudei, aí fui para a faculdade, uma luta, trabalhando muito. Nossa, assim, pensa no quanto, às vezes, você olha para trás e fala assim, como eu queria voltar. Mas eu também vim do interior, também vim da zona rural, minha família também trabalhava na Lina, meu pai também fazia a mesma coisa, mas só que quando eu olho para trás... Claro, tá lá era difícil, mas quando a gente olha pra trás, a gente dá uma saudade, mas dá um orgulho, não dá? Exatamente. Eu tenho muito orgulho de falar de onde que eu vim, eu tenho um... Eu também. E assim, os meus pais, eles são assim, daquele tipo de pessoas. Meu pai, a minha mãe, os meus avós, meus tios, são pessoas que pagam, sabe, não compram, minha avó não comprava nada fiado. Sei. Sabe? O nome ali Exato. Então, são coisas que perdeu isso, muita né? coisa assim. Mas, assim, a gente trouxe isso. E eu tive essa garra da minha avó. A minha avó sempre foi uma mulher de muita garra, a minha mãe também, assim como meu pai. Mas a minha avó, só pra você ter ideia, a minha avó casou muito nova com um português. Então, assim, eu sou descendente de indígena com português e com negro, que meu pai é negro, né? Então a gente mistura bem bacana. A minha avó com 14 anos ficou viúva. Caramba. Cheia de filhos. Lotada de filhos. E ela teve Como é que é a sua avó com 14 anos de idade ficou viúva? E já tinha quantos filhos? A minha avó, nossa, é um absurdo de... que ver? A minha avó tinha, acho que, 6 filhos já. Com 14 anos? Ela casou... No interior casava muito cedo. Não, casava muito cedo, mas era muito... Entre 14 e 16 anos, mais ou menos. Mas a minha avó... Um por ano ali dos 12. Sim. Não, às vezes não tinha... Era assim, olha, o tempo... Às vezes a criança estava com 9 meses... E já engravidava. A diferença da minha mãe, por exemplo, para minha tia... É exatamente assim, acho que de um ano. A minha mãe é gêmea. Minha mãe para minha madrinha, minha tia, que é a irmã delas, são 10 meses. A minha avó no resguardo engravidou, tinha tia da minha tia, no resguardo engravidou da minha mãe e da minha tia. Então teve 3 nenenzinhos com menos de um ano de diferença. E a minha avó foi mais ou menos assim, Caramba. sabe? E aí você vê a força de uma mulher dessa. Sim. Né? Então fica viúvo, meu avô teve um câncer e naquela época não tinha tratamento. Então ele faleceu muito rápido. E a minha avó teve que assumir toda a casa, toda a responsabilidade. E trabalhar na roça, arrendar terra, né? Sim. Que fazia ser, tipo... Na verdade, acho que não é arrendamento que chama. Você plantava a meia, era isso. Sim, Então, a minha avó fazia esse tipo de trabalho. Então, assim, era uma empreendedora rural. Então, eu vim com esse... Já veio no DNA, né? Eu nunca tive medo de enfrentar nada, sabe? Isso, a gente não tem que ter medo mesmo não, Miri. Então, porque a gente tem que... Só um pouquinho, mas não pode ser mais do que isso. Exatamente. Tem que ter um medo, assim, aquele frio na barriga. Só o frio na barriga. Mas o resto é enfrentar de cara limpa, eu acho que ser honesto, né? Com certeza. E é o principal. E aí você veio pra cá, você disse que estudou e tal, você falou, formou em quê? Eu fiz ciências contábeis, Sim. Né? E fiz administração. Mas 2 faculdades. Mas administração, eu sou só apenas bacharel. Não cheguei a fazer a prova. E aí, morando em BH, eu me especializei no terceiro setor. Sim. Então, com cuidado de igrejas, contabilidade de igrejas, de partidos políticos, associações. E 2014 para 2015 teve a mini reforma política. E eu tinha me especializado. Então, poucas as contabilidades estavam
especializada, porque a contabilidade do terceiro setor, ela paga muito mal. E aí, ninguém quer. Tem que ser uma coisa mais por amor. Então, você pega uma ONG, a ONG não vai te pagar o mesmo preço que uma empresa paga. Normal. Até porque tem todo um curso ali. A ONG, ela já vem de beneficência, né, no caso. Então, não tem como pagar o mesmo que uma empresa. Aí me especializei, continuei com o trabalho social. Eu sempre fui muito voltada ao trabalho social. Eu usava muito a minha profissão para o trabalho social. Legal. Aí, em 2015, uma pessoa do grupo do Vitório Medioli, que é o atual prefeito, me convidou. Nessa época, eu estava auxiliando o deputado Marcelo Álvaro Antônio. Marcelo Álvaro, sei. Isso, no Barreiro. Sim. E aí me chamou para vir olhar o partido aqui, o antigo PHS, e que estava bem enrolado. Aí, juntamente com o Lucas Neves, doutor Lucas Neves, eu assumi essa responsabilidade. Aí nós organizamos o partido, eu, o Lucas Neves, o Reinaldo, da Unicom, então organizamos. Em 2000, e aí mudei para Betim, porque começou a vir outros partidos para arrumar, para organizar, né, a base, porque era tudo muito novo. E aí eu falei, não vou ficar... pegava aquela 381 ali para... ir lá pro Tirol, porque eu morava ali bem de frente ao Túnel Clube ali. Sei. E aí pegava todo dia, grávida do meu filho, que hoje está com 8 anos. E aí era muito difícil. Eu falei, não, vamos mudar para Betim. E aí, porque onde está dando frutos, eu acho que você tem que investir. Aí vim para Betim. Fui convidada para fazer a prestação de contas do seu Vitório. Fiz a prestação de contas dele em 2016, juntamente com o Reinaldo da Unicom. E aí foi aquela coisa, eu assumi a prestação de contas. Na época, meu filho, eu não tive nem resguardo. Foi engraçado porque ele nasceu no dia 20/6. E no dia 12 de julho, eu já estava no Laçada fazendo reuniões, Caramba. né? E assim, a gente organizando as coisas do contábil mesmo. E aí foi aquela loucura, mas foi uma loucura boa, foi algo que para mim foi muito enriquecedor. Porque você ser convidada para participar de uma prestação de contas no grupo do Vitório é algo que, assim, para o meu currículo eu falo que não tem preço, né? Foi muito bom. Em janeiro de 2017, após o Vitório ser eleito, ele me chamou. E aí eu fui na prefeitura, foi a primeira vez que conversei, assim, eu já tinha conversado com ele pouquíssimo durante a campanha, né? Aí conversei com ele, e ele assim, naquela calma, e a gente conversou, pediu para eu contar um pouco da minha história. E aí nós conversamos, ele falou, eu gostaria que você viesse então para o terceiro setor. E aí ficou aquela, para onde? Porque tem vários braços, né? Aí ele me chamou, pouco tempo depois eu recebi uma ligação da secretária, que era a secretária de Assistência Social, na época a Bia. E ela falou, olha, tem uma vaga no restaurante popular, e aí eu gostaria que você assumisse lá, juntamente com o Everando e tal. Então eu fui para lá em 2017, trabalhei com o Everando, aprendi muito. Sim. E aí depois eu fui administrar mesmo os restaurantes, fazer administração. E eu fiquei lá por 7 anos, nos restaurantes populares. Aí veio o restaurante popular do Teresópolis, teve muitas melhorias no restaurante popular do centro. Então essa parte de, né, que você vai desenvolvendo ali, eu falo que é técnicas para lidar com pessoas. Então eram 50 funcionários ao todo ali, que você lidava todos os dias com fornecedores. E a Rama Cris é uma instituição que eu falo que é fantástica. Sim, reconhecida. Se não me engano, agora a Rama Crisma está sendo patrocinada ou apoiada pelo Criança Esperança, né? Pois é fantástico. É fantástico, eu aprendi muito ali, sabe? Trabalhei ali e eu aprendi demais. E no momento difícil, quando eu estava nos restaurantes, que eu tive um problema de saúde, eles me abraçaram de uma forma que... O pessoal fala assim, a empresa não abraça o funcionário, porque tem muito essa coisa assim de, você vai trabalhar, mas se você ficar doente, não vão olhar para você. Eu falo que a Rama Cris, né, eles me abraçaram através do Américo, da Wanda ali. A Rama Cris, né, ela veio assim, com um carinho de família. E a Cleusa Lara, como eu falei, é uma pessoa fantástica e que me deu total apoio. Então, saí, fiquei afastada dos restaurantes populares e... Fiquei por 3 meses, né, no hospital, depois tive todo o tratamento, então foi mais ou menos 1 ano e pouco. Aí voltei, quando eu voltei, passou 6 meses, eu saí dos restaurantes e aí iniciou essa
como diz, Essa jornada. Essa jornada, esse desafio, porque é um momento assim, eu tenho tanto orgulho, sabe? Mas isso a gente vê na sua cara. Eu tenho muito orgulho da empresa, porque quando eu saí dos restaurantes, eu falei, meu Deus, e agora? O que vai ser? E, assim, eu tenho meus momentos, assim, de briga com Deus. Briga no bom sentido, porque nós somos filhos. Então, como filho, você tem como chegar e falar, pai, agora, claro que quem somos nós diante dele, da grandeza dele. Mas o Senhor, ele foi tão maravilhoso, Landim, tão maravilhoso, porque, assim, foi assim, aquela coisa do pós-obra, se Nossa, eu falar... eu até arrepiei. Se eu falar com você que eu jamais teria essa ideia, então eu falo que essa empresa foi o Senhor que nos deu, foi o Senhor que me deu, sabe? Amém. Eu nunca vou esquecer, foi um dia que eu tava tão chateada, e eu falei, eu orei, sabe? Eu fiquei naquela chateação, e eu lembro que de madrugada eu já acordei melhor, e eu comecei a cantar um louvor na mente, e aí no outro dia eu fui estudar, falei, não. Tem que arregaçar as mangas, não adianta ficar sentado, lamentando, perguntando o que foi. E foi assim. É isso aí. Exatamente. Cara, é isso. É o que eu sempre falo, assim, nos meus stories, tudo. Não adianta ficar lamentando. Não adianta ficar se você não agir. Sim. Tem um termo que você deve conhecer, que chama autorresponsabilidade. Se você não tiver autorresponsabilidade e assumir a sua parte... Oh, meu Deus, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Mas se você não fizer a sua parte, cara, não vai adiantar, entendeu? Verdade. Tem uma historinha que eu acho que não sei se já contei no podcast, mas eu acho que contei histórias, que eu lembro muito disso. O cara ficava com Deus o tempo inteiro assim, Senhor, me ajuda a ganhar no Mega Sena, Senhor, me ajuda... E ficou 20 anos lamuriando, só reclamando, me ajuda a ganhar no Mega Sena. Um dia Deus tava tão, entre aspas, de saco cheio, que virou pra ele e falou assim, Manuel, compra o bilhete. Faz sua parte. Se a gente não fizer a nossa parte, não vai adiantar, entendeu? Então é isso, é assumir a responsabilidade. Exatamente. E é muito bacana o que você tá falando, cara. Porque assim, a gente tem que... Eu também considero nada... não é por Deus. Para mim, nada que tá acontecendo, esse estúdio, as minhas empresas, a sua empresa, nada não é por Deus. E ele é pai. A gente pode até brigar, mas ele é pai. Exato. A gente é filho, a gente questiona, etc, etc. Mas nós temos que fazer essa parte. Exatamente. Entendeu? E então continua, mas eu só queria dar um adendo, porque eu achei muito legal o que você falou. E assim, foi isso. O Senhor, ele preparou... E aí nós começamos esse pós-obra. Eu sou muito grata por todos os meus clientes. Como eu te falei, são clientes que acabam se tornando amigos. Eu tenho um cliente, o Bruno, lá no Vale da Serra. Eu posso Pode. aqui, né? Ele e a esposa. Então, assim, iniciei o pós-obra quando a empresa abriu praticamente. Eu fiz um pós-obra no Ouro Verde, fui indicada, e aí... Fiz o primeiro pós-obra, é a casa dele, só pra você ter ideia, assim, falar de pedras, né? Não tô falando da casa da pessoa, mas assim, de pedras. Pedras que custa 15 mil reais. Caramba. E a responsabilidade que você tem... O que eu falo com o cliente do pós-obra é isso. O pós-obra não é uma faxina, é um clichê que o pessoal fala muito, né? Mas pós-obra não é uma faxina. Você imagina se você chega numa casa onde você tem ali um mármore português ou qualquer tipo de pedra e passa um ácido, você queima a pedra do cliente, uma pedra de 15, 40, 45 mil reais. Cara, olha a responsabilidade. Então, pós-obra é você chegar no local, você identificar a sujidade, qual o tipo de sujidade, qual o tipo de pedra ali, qual o tipo de superfície, qual o produto que você vai aplicar. Como eu falei, a Bellinzone, ela é uma empresa que ela te dá ampla gama de produtos. Mas não adianta você ter os produtos se você não tem o conhecimento. Então, é preciso buscar conhecimento. E buscar conhecimento é caro. Sim. Porque um curso, se você vai em São Paulo, por exemplo, para fazer um curso de 2 dias, você vai pagar em média aí R$1.500, você ainda tem, né? Deslocamento, hotel, comida, tudo. Exato. Então, mas todo conhecimento ainda é pouco nessa área, porque é uma área que tem uma... como é que eu vou falar? Gaguejar aqui, né? Ela tem uma amplitude muito grande. Sim. Exemplo, agora nós estamos lá no clube, no Atlético, né? No Labareda. E aí eu fui pegar... no Labareda. Isso. E a gente pegou um piso, assim, extremamente poroso, um piso que você olha e fala, meu Deus, não vai limpar. Porque é uma situação bem complexa. O que eles fizeram? Eles fizeram a reforma,
entraram com festas sem fazer a limpeza, então junto à limpeza, a sujeira orgânica e inorgânica, então aquilo encrostou num piso poroso, e aí vieram com a maquininha de jato, né, sem produtos específicos, e foram batendo, aquilo ficou complexo. Eu fui lá para fazer uma avaliação técnica, aí falei, meu Deus, e agora? Vamos que vamos. Desafio, porque algumas limpezas, por mais que você tenha conhecimento, é desafio, é desafiador. Aí fizemos a limpeza, graças a Deus, assim, você vê assim, as pessoas, nossa, fizeram um milagre aqui. E isso é muito bom, né? E aí daí já saiu outro serviço, aí já tem assim, nós temos a Vila Olímpica, eu quero que você vá lá. Então, é isso que é prazeroso, né? Então, hoje a nossa gama de clientes para BH, ela tem aumentado bastante. Eu fico muito feliz com isso. Então, a gente atende hoje a Total Engenharia, nós atendemos a AC Engenharia, além da Drogaria Araújo, que é uma empresa muito conceituada. E o mais interessante, né, Landim, que além disso tudo, a gente que empreendedor, você tem os impostos que são absurdos. Sim. Né? Assim, no início. Aqui eu acho que é o único país no mundo que a gente é punido por crescer. É verdade, quanto mais a gente cresce, mais a gente paga, mais a gente contrata, mais a gente paga e mais... É um desincentivo total. Por isso que o povo fala que se dá certo no Brasil, nem em qualquer lugar, né? É verdade. E é interessante que nós fazemos os pós-obras nos condomínios e não tinha tanta exigência de, por exemplo, de documentação. Nós já tínhamos o CNPJ, bonitinho, os funcionários sempre usou os EPIs, tudo bonitinho, porque a gente trabalha com produtos ácidos, né? Então tem que tomar todo esse cuidado. Mas nós não tínhamos as certificações. Então, quando fomos para Araújo, aí a primeira coisa que eles me, né? Nossa, aprovado o orçamento, maravilha. Aí manda uma lista de documentos. Aí vai. PGR, LTCAT, todas as normas de segurança, né? A 5, a NR5, a NR18. Meu Deus, e agora? Que aí você vai fazer um levantamento, o custo é muito alto para você colocar a empresa do jeito que tem que ser. Aí eu, de novo, Deus do céu. E agora? Porque a gente era muito novinho ainda, a gente é novo, um bebê. Novinho. Aí, assim, de novo, o Senhor vai lá e brada. E aí fizemos tudo, sabe? Entregamos tudo em tempo hábil. E aí hoje nós temos, eu respiro aliviada. Então hoje a gente tem todas as certificações que dão segurança para o funcionário trabalhar, para a empresa nos contratar. Então hoje o nosso funcionário ele tem um seguro de vida, o nosso funcionário ele tem uma alimentação, não uma alimentação dentro da empresa, mas a gente tem, né? Hoje a gente dá essa condição. Então eu sempre faço o seguinte, só para você ter ideia, a contabilidade me proibiu, sabe? Às vezes eu faço, porque eu também já estive num lugar de funcionário, então eu não falo que é funcionário, são amigos, sabe? E eu tenho uma pessoa que às vezes assim, dá dia 20, nossa, tem como, sabe, levantar um dinheirinho, eu tô precisando. E às vezes a gente acaba fazendo, né? E aí a contabilidade, outro dia, eles me puxaram a orelha. Porque não pode, a gente não é mais uma empresa, como eu falo assim, um bico. Um bico. É uma empresa, então eu tenho responsabilidades. E eles, como funcionários, por mais que a gente trata como amigos, tem responsabilidade ali, né? Mas é algo assim, que, como eu te falei, e vou repetir, é muito prazeroso essa empresa, sabe? E a gente tá aí aberto hoje para atender qualquer cliente. A gente tem essa capacitação, esse conhecimento, e claro que daqui um mês, né, eu tô indo novamente fazer um outro treinamento, que aí são treinamentos em resina, né? Como tratar, como fazer uma resina, aplicar uma resina, tudo isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou aqui do Sebrae. Você foi para o Sebrae fazer um curso. Qual o curso que você fez? No Sebrae, na verdade, eu quis saber como que era esse mercado, assim, era mais uma busca de conhecer o mercado. Mas já estava decidida a montar nessa área? Sim, já estava. Só que eu precisava saber como é que o pós-obra, ele é rentável, é muito difícil, fazer um levantamento de custos, como que seria, o que eu iria gastar a princípio, porque eu sempre fiquei com aquilo na mente.
brasileiro empreende na hora da necessidade, por isso não dá certo. E eu falei, não quero começar nada que vai morrer logo ali. Logo ali. Né? Eu quero começar algo que realmente, assim, a gente tem certeza que vai crescer, vai progredir, porque eu falei pro pai outro dia, eu perguntei para ele do outdoor. Outdoor. Eu acho maravilhoso uma empresa, ela tem um outdoor de ser reconhecida. Às vezes hoje, por exemplo, a gente não tem agenda, se for assim, nossa agenda em novembro, ela tá fechada, né? Mas eu acho bacana ser uma empresa que tem uma procura, uma empresa que tá... Aí ela começa a contratar mais, porque aí você começa a dar oportunidade, treinar um funcionário, treinar aquela pessoa para abrir outros leques para atender outras pessoas. Então, eu falei mesmo, o meu sonho é a Zelar se tornar uma empresa como a sua, por exemplo, que eu acompanho lá, sabe? Obrigado. Uma empresa... de confiabilidade, uma empresa grande, uma empresa que beneficia muita gente através do trabalho, uma empresa que dá a condição de renda, sabe? Esse é o meu sonho e eu tenho certeza que Mas você tá no caminho certinho, filho. Não tem mais voltar aqui. Você tá no caminho certinho. Daqui a um tempo eu vou voltar aqui para falar lá. Até porque o que você olha, quando você fala da empresa, seu olho brilha, entendeu? Porque você fala com paixão. E uma coisa assim que é muito bacana, que é isso que você falou. A maior parte das empresas no Brasil, elas não chegam ao 5º ano por causa disso, porque as pessoas acham que é simplesmente ali fazer um serviço. E não é. Não é, igual você acabou de falar, olha, eu tenho que entender que tipo de pedra, qual produto que vai, porque eu tenho que ter um cuidado, etc, etc. E o mercado reconhece isso, entendeu? Verdade. Agora, já vai para minha próxima pergunta que eu queria fazer. Sim. É difícil empreender como ser mulher. Como vencer esses desafios? Porque para ser empreendedor já é difícil. Empreendedora mulher é mais difícil ainda. A gente sabe que, infelizmente, ainda estamos num país machista. Exato. Entendeu? Então, quais os desafios e assim, o que você tem feito para driblar isso? Eu te falo que assim, é muito difícil. Por quê? A gente tem hoje um histórico no Brasil sempre de que empreendedorismo é lindo, é apoiado. Aí tem vários grupos que falam, nós apoiamos o empreendedor. E eu cheguei a participar quando eu iniciei. Mas eu acho que apoiar o empreendedor não é só ter um grupo, é você dar para ele uma visão, direcionamento. E nós não temos isso. Porque direcionamento é você dar um pontapé. É aquela coisa do, não vou dar o peixe, mas eu vou te dar uma vara, vou te ensinar a pescar. E nós não temos, não temos isso. Infelizmente, pelo menos eu não encontrei. Eu participei de alguns grupos que você tem que pagar, só que você está iniciando. Aí você está iniciando... Como que você vai, assim, claro que você sempre tem um dinheiro, para iniciar você precisa ter ali um fundo de caixa mínimo que seja, mas já é projetado para outras coisas, não é para você pagar para participar de um grupo. E aí é onde você enfrenta o primeiro desafio e que dá nossa, não vai dar certo. Ser empreendedora, ser mãe, né, dona de casa, e aí... como eu te falei, eu arregaço as mangas e eu fui com a cara e a coragem, eu mandava para todas as pessoas, eu pegava o meu WhatsApp e eu começava a mandar para as pessoas que eram potenciais. Então, assim, fulano, eu abri uma empresa, a minha empresa faz isso, ela faz isso, eu estou especializada nisso, e etc. Então, eu contava um pouco da minha história para sair da zoninha de conforto, porque eu não podia ficar esperando. E foi justamente nesse de mandar mensagem, de olhar na minha rede ali, de rede social, e descobrir clientes potenciais, foi aí que eu consegui o primeiro cliente. Aí, depois que você consegue o primeiro cliente e faz o primeiro serviço ali, mesmo a primeira prestação de serviço com qualidade, aí, assim, as portas começam a abrir. É difícil? É difícil, porque continuam, as portas vão se abrindo, mas elas vão se abrindo devagar. Sim. Então, nós fizemos o nosso primeiro, aí eu fiquei mais 2 meses, o cliente me ligou, fez orçamento, 2 meses para você fazer um outro trabalho. E aí, passou 2 meses, eu fiquei mais 1 mês, até a gente engrenar de vez. Porque tem a confiabilidade, né? Então, você tem que passar confiança. E eu acho tão interessante que essa questão do desafio. Você pega uma casa de 600 metros, 3 dias para fazer a limpeza dela, com 4 pessoas ali. Então, você tem... Os banheiros você demora ali, às vezes, em média, 3 horas, porque é muito detalhe. E aí você olha, depois que o banheiro seca, você olha,
Lá no finalzinho tem um restinho de rejunte, tem um restinho de gesso, aí você tem que voltar e retocar. Mesmo tendo produtos certos, sempre vai ficar, porque é detalhes. É diferencial do pós-obra. E aí você pega aquela casa e quando você olha, fala, não vou dar conta. Eu já cheguei e falei, não vou dar conta. E aquele cansaço extremo, aí você chega em casa, você ainda tem um filho, você tem, né, as suas obrigações, e eu, no início, eu não tinha um suporte administrativo. Então, eu ainda tinha que fechar a folha de ponto, eu tinha que fazer a contabilidade, eu tinha que emitir as notas fiscais, eu tinha que fazer o controle. Então, era exaustivo. E, às vezes, a gente trabalhava sábado e domingo, porque estava no início. Só às vezes? Não, a gente ainda trabalha. Isso que eu ia falar, porque até hoje eu também ainda trabalho. Eu trabalho praticamente. Mas a gente trabalha porque a gente ama também, né? A gente gosta. Praticamente todo sábado e todo domingo, né? Principalmente os pós-obras, assim, de galpões e de empresas. A gente precisa focar. São João del Rei mesmo, há um mês atrás, a gente trabalhou. Eu saí daqui 4 da manhã, peguei serviço lá, fui de 8 às 8 da noite, no domingo de 8 às 7 e na segunda de 8 até 9 horas, para entregar a loja para eles montarem a Drogaria Araújo. Caramba! Então, é bacana, mas aí você tem aquela coisa também do filho, que você acaba deixando, porque você não... Eu tenho funcionário, eles têm que cumprir as horas, mas eu não tenho que cumprir horas. Então, às vezes, o funcionário vai embora e eu viro à noite, eu já virei à noite. Na Matriz, ali na Araújo, ali na Curitiba, a gente estava fazendo o pós-obra na sala do Modesto, que é o, Sim, né, que é o dono. É o dono. E eu tinha que entregar na segunda-feira. Então, deu domingo, era 4 da tarde, o pintor ainda estava fazendo retoque, porque Meu Deus! a arquiteta não gostou da parede. Então, 4 horas da tarde no domingo. Aí meu pai, agora... Eu já tinha chegado lá às 7 da manhã com o pessoal. Aí ficamos de 7 da manhã até 1 da manhã. Aí... né, o cansaço, chega um momento que ele bate e aí você fala, mas aí você olha e fala, não, eu vou porque isso aqui foi Deus que me deu, é a minha empresa, é o meu sonho, é a minha conquista, foi difícil, então eu vou continuar. Pegamos, aí subimos, né, finalizamos, entregamos a matriz, que a gente chama de matriz, fomos para o 4º andar. No 4º andar também, 3º andar, foi a mesma coisa. Eu virei à noite. Eu peguei 7 da manhã e fui até às 5 da manhã. Eu, meu esposo e mais uma funcionária que ela falou, não, vou embora. Não, de jeito nenhum. Os outros foram que não tem como, você também, não, né? Não tem. Aí ela, não, vou ficar e vou com você. Então, são esses desafios, e principalmente ser mulher, às vezes você tá com cólica, você tá com 1 milhão de coisas. E aí você tem que ir e abraçar e vamos que vamos. Mas é isso que determina, Miriam, quem tem sucesso, quem tem fracasso. Entendeu? Porque esse o veio, cara. De todo mundo que já passou aqui, acho que a sua história, assim, ela é muito bacana por causa disso. Porque esse limbo, assim, quem que o a mais? Porque se você faz menos, você já tá eliminado. Se você faz o que você é para fazer, já tá bom, mas você vai ficar ali. Agora, se você faz o a mais, é onde você vai se destacar. É verdade. E caramba, cara, assim, eu tô um pouco impressionado. Caramba, é muito, muito bacana essa história, assim. Mulher vinda do interior com filho e tá vendo de uma área do setor público, terceiro setor ligado ao setor público. Sim. E vem para empreender com uma garra dessa. E aí, agora eu tô entendendo por que a Zelá tá com 10 meses e tá explodindo. Você já tá praticamente sem agenda para esse ano. E por aí vai. Pessoal, uma história muito bacana, muito inspiradora aqui no podcast do Landim. Muito raiz aqui do nosso projeto. Pessoas que começaram do zero e por que elas vão chegar lá em cima. E qual que é o diferencial de você ou de outros que às vezes não vai chegar porque não dá o esforço necessário. Desculpa estar jogando na cara, mas você sabe que eu falo mesmo. Agora, deixa eu falar uma coisa. Se gostou, por favor, compartilha, manda pro pessoal, dá um like aí pra gente que ajuda demais. E me fala um pouquinho mais, Miriam. Então, esse esforço todo necessário, sendo mulher, etc, etc, hoje tá surtindo efeito. Você falou que tá sem agenda já para esse ano, praticamente já. Na verdade, o mês de novembro... O mês de novembro já tá todo fechado. Exato.
Mas me conta um pouco mais. Aí qual que é o desafio principal, Miriam? Por exemplo, na contratação hoje. Muitas empresas, nós estamos tendo dificuldade de contratação de colaboradores. Porque cada vez mais, o próprio governo hoje, ele virou um concorrente nosso. Porque com esse tanto de benefícios que estão soltando aí, as pessoas... Por exemplo, eu tenho vagas abertas em praticamente todas as minhas unidades. Mas o que aparece de gente não querendo trabalhar, querendo trabalhar sem carteira, que a gente não faz. Sim. Porque estou recebendo benefício A, B do governo e não posso cortar. Como é que você está driblando isso? E o que você está planejando para os próximos meses nesse sentido? Nossa, é exatamente meu maior desafio, eu falo que realmente é a mão de obra. Porque é como você disse, eu tenho pessoas que são excelentes, que vão, né? Aí eu falo, olha, a gente não tem que assinar carteira, não posso ter uma pessoa que não esteja com carteira assinada. Ah, mas eu recebo o benefício X. E isso, assim, às vezes eu fico assim, gente, como que pode? E uma pessoa forte, uma pessoa que poderia estar expandindo, né? O que eu faço nesse sentido? Você tem sempre lá no fundinho, tem sempre alguém. Eu vou falar estou porque, né, não é eterno, presidente de um instituto que chama Instituto Mulher Ativa. Esse instituto, ele dá palestras, auxilia as mulheres com relação a psicólogo, encaminha mulheres que são vítimas de violência, tanto psicológica quanto qualquer tipo de violência. Então, nós estamos hoje com 4 anos, né? A gente deu uma paradinha nas atividades, mas a gente sempre tem pessoas que a gente assiste. Então, dessas mulheres, a gente sempre vem uma que está naquela situação vulnerável, que está precisando. Então, através de uma parceria que nós temos lá em BH, nós encaminhamos essa mulher para o psicólogo, encaminhamos ela para alguns tipos de tratamento. E aí, dá o apoio, porque tem mulheres, por exemplo, essa questão do benefício do governo, nem sempre ela vai atingir quem realmente precisa. Então, você tem muitas mulheres, às vezes, que precisam e que não são beneficiadas. E aí, quando você dá um suporte para essa mulher, aí você dá um treinamento, ela vem, ela se desenvolve, ela se destaca. Então, hoje nós temos algumas desses funcionários, justamente desse meio mesmo, de você vir resgatar, não é resgate, né? Resgate meio feio, mas de você dar a mão, de você falar, olha... Dá oportunidade. Exato, aí você dá uma cesta básica, no primeiro mês você dá uma ajuda, mas olha, eu tenho como te dar uma oportunidade, você quer oportunidade? Então, aí a gente faz isso para trazer, porque você precisa também de um funcionário que você confia. Exemplo, eu tenho... Araújo hoje, as lojas estão sendo montadas ali, tá cheio de produtos. Se eu coloco qualquer pessoa que eu não conheço, eu posso ter um problema sério, né? E aí, então, a gente tem essa afinidade. Então, essa mulher vem, você descobre quem é a família. Não que isso vai fazer, tipo assim, como é que eu vou falar? Nem sempre estar ali, conhecer, vai inibir de uma situação dessa, mas... Quando você tem um contato, você conhece a história daquela mulher, ela te respeita, porque você respeitou a história dela, você abraçou a história dela, você pegou aquela mulher ali e falou, não, vem cá que eu vou te dar um abraço, eu vou te ajudar. Então, muitas vezes nas palestras que a gente faz do IMA, algumas mulheres, elas choram e elas falam, nossa, como é bom falar, porque às vezes quando essa mulher chega e fala, ela se abre, e aí é onde você tem, olha, eu posso te ajudar, eu tenho como te ajudar com o emprego, se quer. Então, beleza, então vem que eu vou te abraçar. E aí eu tenho esse lado meio não social, então eu acabo envolvendo. Então, é onde eu consigo driblar, mas é muito difícil essa questão da mão de obra. E esse você considera que é o maior desafio hoje da Zelar? Sim, hoje é um dos maiores desafios, porque... eu não posso pegar uma pessoa e colocar no pós-obra sem treiná-la, sem explicar, por exemplo, as normas de segurança, né? Hoje a gente tem um técnico de segurança que quando a pessoa chega, então você tem um gasto com a pessoa. Então, passa, 10 dias, a pessoa, não, saiu meu Bolsa Família. Aí é frustrante pra gente, sabe? Mas eu acredito que as pessoas, elas vão chegar numa consciência, porque não tem lógica você viver com tão pouco, né? Tão pouco e colocar os seus filhos a uma situação tão grave, que eu acho grave. Eu não sou contra o Bolsa Família, eu sabe? Também não.
Eu sou contra como está sendo feito. Exatamente. Eu acho que tinha que ser feito de uma forma mais assim, o norte, o nordeste do país, né? São lugares que muitas vezes não têm acesso nem à cultura a nada e não chega. E aí você tem pessoas fortes, saudáveis e mão de obra, porque hoje tem muita mão de obra, não tem muito trabalho e as pessoas não querem porque nós estamos pagando para ela ficar em casa, entendeu? Então, eu acho às vezes revoltante. Eu acho que tinha que ter uma reforma nesse Bolsa Família. E para quem acha que, pelo fato da gente estar na posição que está hoje, a gente ser contra, só te explicar uma coisa. Eu também vim do interior. A Miriam também veio do interior. Nós também moramos na zona rural. Nós também nos esforçamos para estar aqui. As pessoas precisam ser ajudadas? Sim. Mas não tem que ser ajudadas o tempo inteiro. Porque estão dando peixe toda hora e você que está aí recebendo muitas vezes, desculpa. Você que está aí, você está achando que você está ganhando. Amigo, tu está perdendo. Sabe por quê? Porque no longo tempo tu vai ficar para trás, vai ficar dependente. E você nunca vai sair disso. Ah, vai aumentar de 600 para 700? Beleza. Entendeu? E quanto que nós estamos aumentando a nossa vida, a nossa qualidade de vida, os nossos salários e dando oportunidade para outras pessoas trabalharem. Vá, move desse sofá, para de reclamar, faz algo de diferente. Continua aí, me fala uma coisa. Como é que é o mercado? Que você falou que estudou o mercado para ver se ele tinha viabilidade econômica ou não. E como que é esse mercado de facilities hoje? Dentro do Brasil, dentro de Minas Gerais e dentro de Betim? Tem muita concorrência? Não tem? Como que é isso? Dentro de Betim, a gente não tem muita concorrência. Por quê? Hoje nós temos, acho que 3 empresas que prestam esse tipo de serviço, mas não vou citar, lógico, de maneira alguma, eu respeito também. A gente tem muita reclamação. Por exemplo, foi fulano que fez, não ficou bom, não gostei. Então tem essa questão a concorrência, ela para muito aí quando você não tem uma empresa que presta um serviço de qualidade. Então, acaba que você entra e você ganha esse destaque, porque você faz um pós-obra com maior qualidade. Em Belo Horizonte, o preço é um pouco diferente de Betim. Então, por exemplo, a gente trabalha por metros quadrados, né? No caso do pós-obra. O facility, no caso, a gente trabalha, mas em poucos casos, né? É mais no pós-obra mesmo. Então, explica o que é o facility e o que é o pós-obra, então. O pós-obra você explicou, mas explica o facility aí pro pessoal. Exemplo, eu contrato uma pessoa para estar ali na minha empresa prestando serviço segunda, quarta e sexta, né? Ou exemplo, ou todo mês. E a responsabilidade, no caso, todas as obrigações acessórias de salários e impostos fica por conta da Zelar. Ou no condomínio, então o condomínio contrata e a Zelar é que fiscaliza, cobra, monitora. Então esse é o facility. Eu acho que aí, talvez, Betim tenha mais empresas. Mas no meu caso, que é muito direcionado para o pós-obra, né? Isso. Então, a gente não tem tanto dentro de Betim. Em Belo Horizonte, nós temos alguns concorrentes, mas é aquilo que eu te falei. A gente ainda depara com a mão de obra que não está tão especializada, ou que está especializada, ou que a empresa já está muito tempo no mercado e já não tem mais aquele olhar de carinho. Porque o pós-obra, ele é o olhar de carinho. É o olhar que vê, não, peraí, aquele porcelanato tem um risco. Então, eu consigo tirar aquele risco. Eu tenho produto para tirar um risco, porque é um porcelanato novo e eu não quero entregar para o meu cliente um chão riscado. Esse mármore está com uma manchinha. Peraí, é uma pedra cara. É um nível de tão fino assim, um olhar tão apurado assim, é um nível... Caramba! Sim. Porque quando a gente pega, eu vou em obras, às vezes obras novas, já... Você não imagina que é tanto. Eu não sou muito observador, assim, de detalhezinhos. Sim. Sou mais amplo. Você pega, exemplo, eu tenho um cliente que o banheiro dele é todo de mármore. Então, assim, polido. Eu cheguei para fazer o pós-obra, a primeira coisa que eu vi é que estava com manchinha. Então, assim, quando foram colocar o painel, passaram thinner. É uma coisa que thinner a gente não usa no pós-obra, porque, primeiro, que ele faz muito mal para o meio ambiente, para a saúde, e ele danifica pedras, ele vai danificar a sua superfície. Talvez você passou ali, parece que não. Então, hoje você tem produtos que substituem. Hoje nós temos, por exemplo, o Remove Tudo, que é um solvente que você pode passar em qualquer tipo de pedra. Então,
Você olha ali o mármore, tá lindo, maravilhoso, mas quando você olha aqui em detalhe, tem uma manchinha. Aí você tem que vir com o restaurador de mármore, passar. Ou você olha que tem o granito, ele tá com uma manchinha ali. Então, tem os detalhes. É aquilo, a construtora entregou para o cliente a casa. Tá aqui a casa e faz aquela limpeza superficial para entrega. Parece até que tá perfeito. Mas aí quando você vai olhar, aí você tem banheiro, que um detalhe minúsculo, aí você tem um lustre que tá com poeira, que tem restinho de massa, às vezes imperceptível, mas quando você vai limpar, aí tem um pequenininho ali, um gesso, muita poeira. Nos cantos, quando as construtoras entregam, elas não preocupam. Então, às vezes você sobe, você vê o tanto de poeira, você passa a mão. Então, as portas hoje são caríssimas, né? E se você entrega para qualquer pessoa, ela vai limpar jogando água. Nossa limpeza, ela é feita uma limpeza mais a seco. A gente não joga água. Porque se você sair jogando água, você tem a fiação do cliente, você tem as tomadas, você tem portas caríssimas que muitas vezes não podem ver água. Então, você tem todo esse cuidado. Se eu chegar aqui, por exemplo, e um vidro que está cheio de aqueles adesivos, Sim. Eu não posso chegar aqui e tacar a espátula nele, né? Vou lá para limpar com a espátula, porque a espátula a gente Sim. usa. O amigo do pós-obra é a espátula, o pincel e assim, os mais técnicos. Palito de churrasco a gente usa muito. Caramba! Eu quero até falar sobre isso, só concluir essa questão dos detalhes. Sim. Então, assim, esse detalhezinho minúsculo, muitas vezes o cliente acha que isso é bobeira, mas ele, quando você entrega a casa, que a casa tá limpa, você consegue ver os detalhes, principalmente em casas que você coloca acabamento mais fino, que é o alto padrão. Sim. E é interessante que o pós-obra, o mercado pós-obra, ele não tem muitas ferramentas ainda. Isso é reclamação de várias empresas de pós-obra. Tem uma pessoa que eu sigo, a Gisele, ela fala, gente, como eles não pensam na gente, né? Hoje, graças a Deus, produtos nós temos muito, mas nós não temos ferramenta. Cantinho muitas vezes você vai tirar ali no cantinho, você passa o pincel, você passa o aspirador, não sai da esquadrilha ou outro tipo ali. Aí você tem que vir com um palitinho de churrasco. A gente acaba descobrindo e inventando ferramentas para atender o cliente e entregar com o máximo de qualidade. Caramba. É bom que já começa a limpar com o palito de churrasco e depois já vai para comemoração com o churrasco. Exatamente. A gente sai tão cansado que você não tem vontade de imagino. É pesado, sabe? E o que vocês estão esperando para o ano de 2025 aí? Qual a perspectiva? Então, 2025 hoje... Vamos lá fazer nossas metas e objetivos? Bora. Final do ano que vem você volta aqui, a gente vai contar se deu certo ou não, quantos funcionários que vai estar e tudo mais. Olha, assim, o meu planejamento porque a gente faz planos, mas a resposta ela vem do Senhor, vem né? de Deus. Mas eu tenho conversado muito com ele já desde que a empresa, assim, eu sou uma pessoa meio louca e sou de números. Então mas a gente precisa de mais de loucura, minha filha. Ninguém é empreendedor sendo muito são, não, filha. Eu falo que eu tenho meu caderninho, eu anoto, então assim, eu tinha uma meta, a meta era comprar o carro e até X tempo. E nesse X tempo Deus nos abençoou, então comprei o carro porque precisava de um porta-malas maior, precisava de um carro para levar as máquinas, que são máquinas. Botou uma meta pesadas. E foi lá. Foi lá, compramos, cara, né? Então tem outras metas que eu preciso alcançá-las até abril do ano que vem. Ótimo. Mas o que eu espero para zelar em 2025? Eu espero que algumas grandes construtoras aí nos encontrem. Porque a gente precisa muito mesmo ajudar outras pessoas. Eu acho que essa questão de quando você expande, você ajuda quem quer. Nós temos a dificuldade de encontrar, mas como eu te falei, tem muitas mulheres, tem muitos homens, pais de família. Eu tenho, por exemplo, homens que trabalham comigo, eu falo, você limpa o banheiro, você lava o banheiro da sua casa desse jeito? Não. Porque a pessoa tem um cuidado. Eu tenho um menino que trabalha com a gente, e aí nós compramos um produto que se lançou no mercado. E assim, ele derrete o rejunte, sabe? O acrílico. E é interessante que, eu falo derreter assim, ele vai... Vai limpando. Isso. Aí ele passou, eu falei, usa esse produto, que ele tava lá sofrendo, eu falei, usa esse produto. Aí ele, pelo amor de Deus, que produto maravilhoso, que não sei o quê. E aí quando você entra, é uma pessoa que você fala assim, não, nunca vai dar certo no pós-obra.
O banheiro, pensa no banheiro que ele fez, assim, maravilhoso. Espelho, vidro, o banheiro era de granito, sabe? Então, assim, ficou aquela coisa maravilhosa. Você fala, nossa, então tem pessoas que se você der uma oportunidade, se você investir, elas vão. Então, o meu sonho ainda são grandes construtoras, sabe? Eu quero muito pegar muitos prédios para fazer. Eu gosto de prédios, fazer prédios, mas a gente faz muito condomínios mesmo, né? Sim. E temos as empresas, como eu te falei. Hoje a gente está lá no clube no Labareda, a gente está na Araújo, mas eu gostaria muito de pegar minha equipe aí com 30, 40 funcionários e fazer, por exemplo, uma direcional, uma MRV da vida, né? De pegar aí um contrato, foram 6, 8 meses. Então, eu gostaria muito. Bom, nós temos técnica, carinho, amor, cuidado, zelo para fazer. E competência, acima de tudo, que eu acho que tem que ter competência, né? Para qualquer uma das construtoras que nos vê aí. Mas eu acho que você tá no caminho certinho. Cara, é muito bom ouvir você falar. Você tá no caminho certo, é isso. Você já tem um objetivo, você tem metas para serem cumpridas. As suas metas até então foram cumpridas. Você tá com um objetivo maior, você tá correndo atrás desses clientes maiores e provavelmente eles vão vir. O que eu puder ajudar também através da Minas Lock, nós vamos te ajudar da melhor forma possível com o pessoal aí. Já tá até anotado aqui, ó. Ótimo. Mas legal. Então tá, o ano 2025 nós estamos esperando muita coisa. E tá, você tá falando das construtoras, mas e aí? Como que o pessoal te encontra? Como é que a Zelar pode ser encontrada? Nas redes sociais? Você tem site? Como é que funciona isso tudo? Na verdade, nós temos, né, a rede social, que é Zelar Soluções e Limpeza. Ainda não temos o site. Sim. Mas já estamos... Não, mas a rede social hoje é o que manda também no site. É tão interessante que outro dia uma cliente me chamou. E aí eu falei, eu sempre pergunto quem indicou, porque eu gosto de saber, porque como eu te falei, nós temos uma rede de indicação. Sim. Ela não encontrei você nas redes sociais. Olha, então, assim, legal. é muito bacana, né? Quando o cliente te encontra ali nas redes sociais. E vocês estão ativos lá no Instagram? Você está postando lá o que vocês estão fazendo? Sim. Os clientes, isso é muito bacana. Postamos. Como eu te falei, eu ainda não tenho, né? Tem que achar uma empresa em Paiva para assumir lá. Mas ainda. É por isso que a gente precisa de umas construtoras para a gente, né? Conseguir um marketing bacana, como é a empresa lá do Paiva, para fazer isso para a gente. Mas a gente tem as redes sociais, eu mando muito, assim, o portfólio, geralmente eu mando muito para as construtoras, eu mando via e-mail, porque nós temos... Você já tem o portfólio todo completinho, tudo que você falou que tinha criado, isso. Né? Aí eu mando, às vezes eu entro lá, eu mando aqueles e-mails do próprio e-mail da Zelar, eu mando para as construtoras, mostrando o que a gente faz e falando, ei, tô aqui, talvez você vai... olha pra gente. Exatamente. Não, mas tá bom. Queria agradecer muito você estar participando, mas antes da gente terminar, a gente tem um quadro aqui bem bacana, que chama Na Lata com Landim. Eu vou te fazer algumas perguntas e eu queria, Miriam, que você respondesse que viesse no seu coração, entendeu? Então, o que eu perguntar, não pensa muito, só responde. Estamos combinado? Combinado. Dá certo? Dá pra fazer? Dá sim. Então tá bom, então vamos lá. Futuro. Meus filhos bem encaminhado. Família. Meu porto seguro. Justiça. Ter um Brasil digno. Paixão. Por Deus. Fé. Meu Deus amado, meu tudo. Hobby. Ler. Sonho. Que a Zelar torne uma empresa muito grande e conhecida. Galo Cruzeiro. América. Eita, Lelê. Maior realização pessoal? A Zelar. E não dá pra... O que não dá pra limpar no Brasil? Eu acho que essa política suja do PT aí tem que tirar, né? Galera... Eu gosto dela demais. Muito obrigado de ter vindo. Muito obrigado por estar participando. Concordo com você. Só do América que não. Do América eu sou cruzeirense. Tô ali. Porque o América é tão paz. Né? Tão paz, né? Sei. Quando nós tava lá embaixo, tava muita paz pro nosso lado, não, viu? Tava lá zoando demais. Mas muito obrigado por você ter vindo aqui. É muito bom ouvir, assim, um pouco da história de pessoas e mulheres e a gente que vem muito do interior. Minas Gerais tem muito isso, né? A gente vem muito do interior. E eu sempre falei aqui mais cedo, a gente tem muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter vindo do interior. E falo
mesmo pra vocês que estão me assistindo aí do interior, minha família, meus amigos, cara, eu sinto orgulho. O dia que eu estiver lá em cima e eu vou estar lá, Amém. só Deus me impede, eu vou continuar tendo orgulho de onde eu vim, entendeu? De ter vindo da roça, da minha família tá lá, tô indo pra lá daqui uns dias, se Deus quiser. E é muito gostoso isso, porque nós viemos para ser vencedores. Deus não criou nós para sermos perdedores. Verdade. O mundo tem dificuldades, né, Miriam? Exatamente. Todas as dificuldades que você passou, enfermidade, problemas vindo do interior, outras coisas que a gente conversou aqui que a gente mais cedo, mas isso te deu mais força. Com certeza. E os vencedores é isso. Quem vence, gente, não é porque ganhou tudo, é porque persistiu, porque resistiu. A persistência, ela vale muito mais do que qualquer coisa na sua vida. Seja persistente nos seus sonhos, entendeu? Do que um dom que você tá. Eu tenho um dom, mas se você não persistir no seu dom, você não vai conseguir chegar lá. Exatamente. E quando você for montar uma empresa, assim, a minha já tá lá andando e tal, vocês começaram a me acompanhar agora, mas já tô há 13 anos, mas é muito isso do que a Miriam tá contando aqui. É procurar saber, é procurar gente que sabe. O Sebrae, eu sempre falo, o Sebrae é uma instituição que funciona, que eu tenho orgulho. Eu fiz muita coisa pelo Sebrae e vim pelo Sebrae, Empretec, muita coisa bacana ali, é uma instituição que realmente funciona e que ajuda os empreendedores. Procurar saber o que seu cliente precisa, procurar saber de administração, qual que é a margem que você vai ter, como seus funcionários merecem ser tratados, seus colaboradores. Como buscar clientes. Eu acho que isso é empreendedorismo e isso realmente muda. E o empreendedorismo, Miriam, ele muda a realidade das pessoas. Com certeza. Ele muda não só a sua, a minha, mas olha o tanto de pessoas. Quantos funcionários eu tenho hoje? Eu tenho mais de 100 funcionários hoje. Você está caminhando para isso. Quantas famílias, colaboradores que estão ali, que têm a oportunidade de trabalhar em empresas dignas, que eu considero as nossas dignas, em vista de tantas outras aí que estão aí para maltratar, que fazem de funcionário é só mais um número e a gente tenta tratar com mais humanidade, né? Eu queria que você comentasse, que você falasse, convidasse o pessoal para assistir, convidasse para a sua empresa. Nós vamos colocar todos os dados da Zelar lá embaixo, lá nos nossos podcasts, nas redes sociais, mas convida o pessoal aí para te seguir e faça seus agradecimentos finais aí. Primeiro eu quero agradecer a você pelo carinho, né? É isso. Que bacana que foi esse bate-papo, foi muito gostoso mesmo. É bom quando a gente volta lá no passado, né? Volta lá atrás e vê que a gente está vencendo, que através né, do Senhor mesmo, porque sem fé a gente não consegue chegar a lugar algum. Gostaria muito que vocês assistissem, compartilhassem. Às vezes tem uma pessoa que está lá se sentindo no fundo do poço, ela vai ouvir essa história, a nossa história aqui, e ela vai dar um up, né? E eu falo que a gente está aqui, nós precisamos de mão de obra. Se tiver... Pode indicar pra gente, por favor. Por favor, mandem pra gente, assistam, curtem, compartilhem, sigam a Zelar Soluções. E que maravilha essa manhã aqui. Muito obrigado. Queria agradecer você por estar participando aí do 14º podcast do Landim. A gente tem muito mais pela frente, contando histórias incríveis de empreendedorismo, histórias de superação mesmo. E a história de hoje, assim, é uma das mais bacanas de empreendedorismo que passou aqui até agora, pela força que você tem. Miriam, você tem uma força muito grande. Você olha no seu olho e você vê o brilho que você fala da Zelar, e é isso que é importante. E parabéns mesmo pela empresa. Já fica o convite, daqui a um ano a gente vai eu queria gravar com você novamente. Nunca convidei ninguém para voltar, vou convidar alguns, mas eu queria convidar você daqui a um ano para você voltar, para a gente contar como foi 2025, o que você cresceu. Porque uma coisa que você acabou de falar, que é muito importante, às vezes as pessoas pensam, não quero ouvir essa história, mas será que a nossa história não serve de inspiração para outro? Será que se eles compartilharem para outras pessoas, será que eles conseguem inspirar? E às vezes alguém que está ali no fundo do poço e fala assim, eu não vou conseguir. Quem disse que não vai conseguir? Você consegue tudo aquilo que você quiser. Exato. Primeiro, pondo Deus em primeiro lugar. E segundo, tendo determinação e persistência. Porque o mundo tá aí, ele vai bater demais na gente. Mas quando a gente aguenta tomar a porrada, meu amigo, aí é que faz a diferença. Porque tá aqui, sentado aqui hoje, não foi fácil chegar não. Mas a gente tem muito orgulho de olhar para trás e fazer que deu certo. Falar que deu certo. Um grande abraço. Se puder, compartilhe essa história, uma história inspiradora da Miriam, aqui no podcast do Landim. Um grande abraço para vocês. Nós nos encontramos no próximo episódio. Fiquem com Deus e até mais. Miriam, muito obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço. Obrigada, viu? Obrigado, gente. Tchau, tchau.